Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Vamos falar sobre o tema aí, o último acontecido aí, com a votação aí da chamada derrubada da Dilma, para a gente entender melhor o que aconteceu. Graças à Câmara dos Deputados, Senado, a omissão do Supremo Federal, aliados à elite endinheirada que só pensa em lucro a qualquer custo, juntaram-se à mídia, que sempre foi mercenária e cruel, que fizeram sua doutrinação política, conseguiram, através de Miguel Reale e Janaína Pascoal, conseguiram convencer uma classe média metida rica e recalcada, somados a movimentos sociais que são na maioria ignorantes e exibicionistas, querem na verdade aparecer, para ratificarem tal golpe de Estado. Temos agora a cassação da presidente Dilma, fazendo com isto uma enorme divisão do país. Agora ficamos com dois Brasis. O Brasil com Z, assim chamado pelos estrangeiros, um país para ingleses ver, inglês bobo, pois é este o país da oligarquia, onde a elite predomina, onde ela pensa o tempo todo só em dinheiro, onde ela faz o que quer com tudo e com todos. Esta mesma elite, que não tem nenhum interesse em construir um país mais justo e melhor para todos, e torná-lo numa grande nação. Essa elite olha para o Brasil como se fosse uma mera casa de negócios para obter lucros e nada mais. Que se dane o povo aqui existente. É este o tempo todo. Esse é o seu pensamento, com a conivência de mais de 380 corruptos na Câmara dos Deputados e mais de 60 senadores na mesma situação. Todos comprados por essa elite, que agora colocou como queria o seu presidente Temer. Agora, mais do que nunca, essa elite dominará a todos, em todos os aspectos, a sociedade, que não tem tanto dinheiro quanto ela. Essa elite que tem nojo do pobre e desprezo, que tem o domínio de toda a Câmara dos Deputados, governadores, senadores e prefeitos. Tem o controle de todo o judiciário. Nem o Supremo consegue detê-la. Basta citar como exemplo quem não tem dinheiro neste país e comete algum crime, logo é preso e condenado em primeira instância, vai direto para a cadeia sem ter como recorrer a mais nada. Enquanto os poderosos neste país é que dita as regras. É quase impossível prendê-los. Não devemos nos iludir com a Lava Jato, que os seus interesses
foi puramente político e não um exemplo de como a justiça funciona. Tanto é que tem mostrado o tempo todo sua parcialidade. Basta dizer que os mesmos nem algemas podem ser colocados neles, como todos aí devem ter observado, na hora que todos esses envolvidos na corrupção foram presos, eles ficavam com a mão para trás escondida, quer dizer, no seu algema. Por quê? Porque o próprio Supremo, alguns anos atrás, revogou uma medida que um ministro anterior tomou de algemá-los, como qualquer outro criminoso. Mas o Supremo veio e impediu que se algemasse, simplesmente pela condição social deles. Isso foi um fato acontecido. Não estou falando nenhuma novidade aqui. E a prisão de segunda instância, que tinha sido autorizado pelo Supremo, apesar de 11 ministros dentro do Supremo Tribunal, só 7 votaram a favor e 4 foram contra. Porque, na verdade, isso não é só vantagem para os poderosos e ricos, como também os seus advogados, que ganham muito dinheiro com vários recursos no Supremo, que podem chegar a mais de 70 recursos e levar mais de 100 anos recorrendo. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Todo mundo aí tem a experiência, né? Até hoje, até um juizado especial civil, que deveria em média durar 6 meses, já está passando de 1 ano. Então, um determinado cidadão que tenha muito dinheiro no bolso, é poderoso, cometeu um crime, é determinado sua prisão. O que ele faz? Ele manda o advogado dele recorrer na segunda instância. Então o que vai acontecer? Olha só, para cada um recurso hoje, cada vez que você faz recorre a um recurso na justiça, você leva no mínimo 2 anos para esse recurso ser julgado, tá? Então olha só, se você pode fazer, estou falando eles, os ricos e poderosos, se eles conseguem dentro da justiça fazer mais de 70 recursos, se você botar 2 anos, para cada recurso, você pega de 70 para lá. Vamos botar 70, 140 anos. Se você botar 1 ano, é 70 anos. O cara recorrendo. Então olha só, você imagina que o cara tenha 30 anos. Se cada um recurso levar 1 ano para ser julgado, o que não acontece, o cidadão sabe que é difícil, tanto é que eu citei o exemplo da justiça civil, que hoje você não leva menos de 1 ano para resolver alguma coisa, né? Muito bem, então você vai levar 70 anos, quer dizer, 70 anos o cara recorrendo, o cara com 30 anos, 100 anos. Então olha só, o que vai acontecer? O cara pode ser sentenciado no crime, nunca ir para a cadeia e passar a vida inteira recorrendo livre, sem nada acontecer com ele. É essa justiça burguesa que nós temos aí. Bom, e o criminoso recorre esses anos todos sem ser preso, ou até morre sem nunca vir à cadeia. Ainda pode acontecer isso. O cara foi sentenciado, criminoso, passa a vida inteira dele recorrendo, advogado recorrendo, e nunca vai para a cadeia, morre e não vê cadeia nenhuma. E foi sentenciado pelo crime. É esses recursos que a justiça cria para ficar beneficiando os ricos e poderosos. Aí fica dizendo que a justiça é igual para todos. Quem tem desconhecimento de causa. Mas que na verdade não é assim. Muito bem.
Esta é a verdadeira face da justiça, conivente com estes criminosos e mostrando-se hipócrita. Depois de todos estes fatos, isto prova que neste país a justiça nunca foi igual para todos. E com essa burguesia que está aí dominando o país, esses poderosos que estão governando também, nunca a justiça será igual. Depois de tudo isto, o Supremo Tribunal, não satisfeito com as prisões dos ricos e poderosos em segunda instância, quer dizer, que houve, depois do que eu acabei de falar, que houve uma votação para prender o cara em segunda instância, né? O Supremo não ficou feliz, não, que os caras estavam sendo presos. Os criminosos ricos e poderosos estavam sendo presos na segunda instância. Então o que eles fizeram? Estão votando novamente para revogar a lei que manda prender ele já em segunda instância. E novamente impediram que os criminosos ricos e poderosos jamais sejam presos. Então olha só, olha, analise, vamos ser bastante simples. Então analise o seguinte, quer dizer, se o camarada leva 70 anos recorrendo na justiça para provar que ele não é criminoso, então nós deduzimos o seguinte, então a própria justiça não quer que ele seja um criminoso. Por que se dá 70 anos o cara, que se dá 70 recursos para o cara recorrer e o cara está o tempo todo em liberdade? Ora, então dá logo a liberdade do cara. Vamos ser mais verdadeiro e para parar de ficar enganando a sociedade. Com 70 recursos, quer o quê? Quer que o criminoso seja inocente? Com essas alternativas, a justiça de fato não quer prender esses ricos e poderosos, quer que eles sejam inocentes. Isto mostra o quanto a nossa justiça é burguesa. Agora, estes mesmos ricos e poderosos, com a sua cultura americana e europeia, e jamais brasileira, porque eles conhecem tudo da Europa e dos Estados Unidos, de qualquer outro país, da Ásia, da África. Agora, eles só não conhecem o Brasil, esses ricos e poderosos brasileiros. Quer dizer, a cultura brasileira, eles têm desprezo. Pois estes mesmos ricos e poderosos têm raiva de terem nascido no Brasil, se envergonham disto e, portanto, têm um ódio do país. Para fazer o que eles fazem com a nação brasileira, é porque eles não gostam do país. É por isto que se aliam a todos os outros poderes, por mim já citados, e fazem o que querem do país, e deixando toda a sua fortuna, que só aumenta, era de bilhões de dólares. Agora já passam de trilhões de dólares. E tudo isto está lá no exterior. Quer dizer, eles ficam ricos aqui no Brasil, nascem no Brasil, se criam no país, ficam ricos e jogam o dinheiro lá fora. E continuam explorando aqui o Brasil. Quer dizer, eles são piores do que os colonizadores na época do descobrimento do Brasil. Porque pelo menos na época do descobrimento do Brasil, os colonizadores eram os estrangeiros. Então eles vieram aqui para explorar mesmo. Agora nós temos a ironia de brasileiros que nascem aqui, fica rico aqui, fica explorando o país aqui e fica mandando dinheiro lá para fora. A sociedade não tem que suportar mais isso. E o governo federal é sabedor disso. O pior é isso. Que o governo federal sabe, a Receita sabe que esses bilionários têm dinheiro lá fora. Essa é a verdade. E agora já passaram de trilhões, eram bilhões e agora já passaram de trilhões de dólares. Tudo isto está lá no exterior. Eles estão fazendo como se fosse uma grande muralha. Esses ricos e poderosos estão fazendo aqui no Brasil como se fosse uma muralha. Uma muralha da China. Ou o muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em duas nações. É isso que eles estão fazendo. No Brasil,
estão separando os ricos e poderosos dos que possuem menos que eles, e também dos pobres. Não deixarão mais que os recursos públicos cheguem ao cidadão. É isso aí que eles estão fazendo. É a falência do Estado, é se apropriando do Estado e fazendo a desgraça do cidadão. É isso que esses ricos e poderosos, somado a essa política podre que está aí, que se apropriou do Estado, está fazendo exatamente e vai fazer com a sociedade. Depois de todos estes fatos aqui citados, esperemos que o eleitor entenda o recado deles, dados pelos ricos e poderosos, no qual eles estão nos mostrando que o seu voto eleitor não nem tempo determinado ele tem mais, né? Que era de 4 em 4 anos, quando você votava em alguém. Agora nem tempo tem mais, pois nós os revogaremos. É isso que eles estão dizendo para nós, eleitores. Nós revogaremos a qualquer hora. Basta que eles queiram. E assunto encerrado. A derrubada da Dilma é apenas um duro recado de como eles podem agir. Eles não têm o mínimo de preocupação se você, eleitor, aceitou ou não. Eles dizem, é isso que eles falam, nós é que mandamos. O voto foi feito apenas para criar a ilusão de que o cidadão tem alguma importância, quando de fato não é. O mal é que todos nós, eleitores, fomos ingênuos em acreditar que eleger alguém significa nós, como cidadão, ter alguma influência dentro do Estado. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.